Era uma vez uma velha que engoliu uma aranha, que ria e corria e zunia dentro dela. Ela engoliu a aranha para pegar o inseto, mas seria correto ter comido o inseto? Nossa, que zorra! Eu sou a Ana, Sandra, Daisy, somos do Coletivo CAIS e estamos aqui para gravar mais uma conversa no CAIS. E dessa vez sobre leitura para bebês. Eu estava dando uma olhada no nosso texto e tem lá duas palavras que eu achei muito interessante, né? E acho que tem tudo a ver quando a gente pensa nessa questão da faixa etária de 0 a 1, né? Não sei se vocês lembram lá o começo. Tão simples e tão complexo. Vocês têm essa sensação de que quando a gente está falando para esse universo, né, para essa faixa etária, é alguma coisa assim que é simples e complexa também? Sim. Eu acho que essa complexidade, ela se dá porque acho que essa questão de ler para bebê foi se criando muitos mitos em relação a isso, né? Como uma coisa improvável, como uma coisa impossível, se esquecendo que esse bebê, além de aprender, ele é muito observador, né? E ele é um leitor fabuloso, né? Então eu acho que essa complexidade, ela se dá também por isso, em razão disso, né? É quase uma situação improvável. Aí a gente também tem que pensar em coisas assim, estou lendo para uma criança, estou lendo para várias crianças, porque tem uma diferença. Até para pensar no simples e complexo. Não que ler para uma criança seja simples, né? Porque a leitura em si, ela requer um movimento de fala, de entonação, gestual, de expressão facial, né? Que às vezes a gente até acha que isso vai aparecer só na contação, né? E que pegar um livro é só pegar um livro e ler. Então, nesse sentido, ele não é tão simples, porque requer, primeiro, que essa pessoa mais experiente que esteja lendo para um bebê, ela tenha conhecimento desse texto anteriormente e possa usar isso a favor dela, né? A favor dessa leitura para a criança, para incentivar, para chamar a sua atenção, né? Porque aí ela vai fazer essa leitura com uma expressividade diferente, né? E eu acho que a complexidade também, ela tá nessa questão da criança que a gente acha que para prestar atenção, ela tem que estar parada lá olhando você, olhando o livro, né? E prestar atenção nem sempre para o bebê é algo estático, é algo que o corpo dele está parado, porque o corpo tem movimento, o corpo fala. Então, essa leitura também se dá com o corpo do bebê em movimento. E aí a gente pode até lembrar em situações que a gente já acompanhou de rodas em algumas instituições, que a ideia original, né, do professor era o quê? Todo mundo em roda para uma leitura, né? E aí tem aquele que vai engatinhar, tem aquele que vai se deitar, tem aquele que vai fazer outras coisas com o corpo. E o quanto isso, por vezes, não foi visto como uma criança que não estava prestando atenção, né? A gente já viu situações que se para a leitura e fala, senta que eu estou lendo a história, senta para prestar atenção, mas quem disse que ele não está prestando atenção? E aí você está trazendo uma coisa que é super importante, né, Daisy? Que é assim, né? A gente fala desse simples e complexo no sentido de, não é que é fácil, é algo que exige um conhecimento também, né? E quando a gente está falando de conhecimento, que essa especificidade, que no caso que a gente está aqui falando de 0 a 1, a criança, o bebê, ele vai demonstrar determinadas atitudes e o adulto precisa entender, fazer a leitura desse movimento da criança na hora que ele está fazendo
a proposta ali com o livro, né? Então talvez a complexidade esteja um pouco nesse pé, o Ara falando da relação com o bebê. Isso, porque a gente está falando dessa interação, né? Assim, eu acho que a interação com o bebê, em nenhum momento ela é fácil. Acho que ela é simples, ela não é fácil. E essa interação no momento da leitura é uma coisa que vai exigir desse leitor que ele também escolha temas que também agrada a ele, né? E que ele vai aprendendo nessa relação com essa criança. E que são 3 elementos, né, Ana? Sim, O sim. livro, a criança e esse adulto ou esse leitor experiente, que pode ser uma criança mais velha, né? Sim. Quer dizer, a interação desses 3, né? Sim, sim, né? E eu acho que muitas vezes, né? Agora a Daisy colocando dessa questão, né? De que as crianças precisam ficar em roda, né? Na escola, eu acho que estão dizendo muito disso ainda, né? E eu fico imaginando da frustração desse professor leitor, né? Com essa criança que gira o sapato, com essa criança que tira o casaco, com essa criança que quer beber água, com essa criança que gatinha, né? Que chora, né? Quer dizer, muitas vezes acho que passa por ele esse sentimento, nossa, mas eu não sou um bom leitor. Só que essa relação, ela vai se construindo, né? Quando eu leio para uma criança, eu também aprendo sobre leitura, sobre o que é ler para um bebê, sobre mim mesma, enquanto leitor, enquanto professor. E de novo, essa relação, ela vai sendo construída. Ela não é estática, né? Eu acho importante a gente colocar isso, que não é uma relação estática. As crianças não vão ficar sentadas te ouvindo, nenhuma. Às vezes, uma criança até fica, né? Mas que você não pode ficar nessa impressão de que num grupo de 12 bebês, né, de 10, de 14, né, bebês, por exemplo, perdi 13 e fiquei com 1. Não, você está ganhando tudo isso, né? Porque no momento de leitura tem todo um processo de construção, né? E Ana, você está falando sobre essa questão da relação com o livro, né? Que é um pouco também o que a gente traz no nosso texto. E se a gente pensar, né, nessa questão da relação com essa palavra lida, né? Porque eu acho que também a gente está aqui falando dessa leitura que pode acontecer na escola, que é um ambiente institucional, mas ela também pode e deve acontecer em casa, né? Como uma oportunidade, um direito dessa criança ter contato com essa palavra. E talvez aí entra também de novo a questão da complexidade, porque as pessoas sempre associam a leitura como uma preparação, né? Você precisa ler para aprender a ler, escrever, enfim. Mas não é disso um pouco que a gente também está falando no nosso texto, né? A gente está falando desse contato dessa criança com um legado cultural, né? Sim. O que esse livro vai trazer com informações? Então, assim, lembra da nossa conversa que a gente falava assim, né? A gente não vai ler para o bebê para ele ficar sabido, né? Mas ele vai ficar sabido quando eu leio para o bebê, porque tem um fator super importante que é esse legado cultural. Mas tem coisas, né, que essa leitura, isso vai trazer, que é abrir e fechar um livro. Ele só vai aprender a abrir e fechar o livro, abrindo e fechando. Esse olhar que ele traz para as imagens, esse tocar nas imagens, né, todo esse movimento de estar com o livro, de escolher o livro. As crianças escolhem, sim, os seus livros prediletos e às vezes não é o livro, o predileto dos bebês, não é aquele livro que o adulto fala assim, as crianças vão gostar muito desse livro, né? E não gosta, por isso que a gente diz, não tem o melhor livro, né? Tem o melhor ambiente, tem a maior paciência, tem um bom preparo, uma boa escolha, né? O estar com a criança, né? Porque ele tem muita aprendizagem, mas é importante a gente reforçar, né? Eu não vou ler para o bebê para ele ficar sabido. Eu vou ler porque, como a Sandra disse, né? Lendo. Ler é um direito da criança, né? E o sabido, né, que a gente está falando, para não ter nenhum erro aí de entendimento,
no sentido da interpretação daquele texto, Sim, né? sim. Porque ele vai saber e conhecer outras coisas, né? Ele vai ficar sabido, por exemplo, de saber que existem livros diferentes, que existem histórias diferentes, né? Que tem livros com dobraduras, tem livros que ele se desdobra em outras páginas, você vai abrindo mais. A gente tem até um aqui. Isso, eu ia até falar para você falar um pouco sobre isso. Então, olha, a gente tem um livro que vai abrir mais uma página, né? Então, esse é um tipo de livro bem bacana, que é o que tem aí, rosinha. E a gente também tem esses livros de dobraduras. As dobraduras tem outro nome, Pop art, eu acho. Pop art, tem Eu um não nome. tenho certeza, mas acredito nisso. Que vai abrindo, né? E ela vai identificando. Então, essas histórias, elas passam a ser conhecidas pelas crianças e é engraçado que elas também vão repetindo com os seus balbucios algumas frases de repetição, elas sabem aquele momento. Isso, eu queria até te perguntar um pouco, né? Eu acho que é interessante isso. A gente tem, principalmente quando a gente pensa na questão de 0 a 1, as pessoas acham que as crianças não terão aquela atenção focada para escutar um texto, né? Que está impresso, escrito em um livro e tal. E aí as pessoas às vezes acabam indo para as histórias contadas, né? Que tem lá o seu mérito de narrativas, né? E são excelentes também para a formação do vocabulário, uma série de coisas. Mas assim, o que vocês acham dessa questão, né, que a gente até passa na nossa reflexão sobre isso, da importância da criança, por exemplo, escutar uma história lida por um adulto, com um livro em mãos, e o adulto ler aquelas palavras, né, para a criança, né? Sim. O que vocês acham desse movimento em relação a isso que a gente está falando, assim? É uma dúvida que as pessoas têm, né? Que livro a criança vai ficar ouvindo? Que livro, né? Que histórias, a gente até trouxe algumas para socializar. Mas essa palavra lida é uma diferença aí que a gente precisa também pontuar, né? É importante. Ler e contar histórias, né? Eu acho que essa é a grande discussão. Ler é melhor que contar é melhor do que ler, né? Por qual caminho entrar para o bebê de 0 a 1, né? Eu acho que a primeira questão que a gente precisa pensar é na diferença delas. Então, quando eu conto uma história ou leio a história, os dois levam a criança à imaginação, a pensar nessa situação que está sendo contada, nessa coisa engraçada, e os dois podem e devem usar livros. Muitas vezes se faz a contação usando como suporte as imagens, né? Por outro lado, quando a gente conta a história, ela pode ter versões diferentes, né? E não que eu vá inventar uma outra, é que eu uso palavras diferentes. Se a Ana for contar a mesma história, ela vai trazer uma outra versão dela, porque vai se apropriar de outras palavras, de outro jeito. Culturalmente, as pessoas vão contando as suas histórias a partir de suas experiências de vida, né? E a leitura não, a leitura, ela tem a permanência da palavra. Então, qualquer um que pegue o livro vai ler Jacaré Amarelo. O que tem aí? 2 dinossauros azuis usando botinho. Então, se eu conto, eu posso falar, olha aqui, ele está usando bota. Mas se eu leio, ele está usando botinho, né? Então, quando a criança tem acesso a essa permanência das palavras, é quando ela começa a repetir, numa criança que já esteja falando, que aí é para maior de 1 ano, mas que vem com hábito de leitura já desde antes, né? Ela vai começar a entender exatamente que ela quer aquela palavra, né? Ela quer ouvir aquela palavra, porque ela tem essa expectativa em relação aos livros que ela vai conhecendo. E isso é gerar repertório, né? Então, é muito bacana quando a gente pensa que leitura não é só hipopótamo roxo que tem aí. Não, eu vou dar uma inclinação, né? Olha, um hipopótamo roxo, o que tem aí, né?
E a gente vai criando essa relação Eu tenho com que a demonstrar criança. interesse, né? Por Sim. aquilo, né? Eu acho que a leitura tem esse aspecto, né? Eu com acho interesse. muito legal, Sandra, essa questão que você traz, porque assim, as crianças não se interessam por aquilo que não é interessante.